Grande abraço para todos. Estamos começando uma nova jornada esportiva aqui em Futebol em Alta Frequência, junto com Vitor Costa. Como sempre, Vitor, tudo bem? Tudo bem, Pablo? Um prazer estar aqui novamente, começando esse futebol em alta frequência, e a frequência nesse final de semana esteve muito alta, com muitas bolas na redes. Muito alta, que diga Corinthians, por exemplo, na tarde desse domingo, 3-0 se despachou ante o amarelo do Mirassol, né? Sim, apesar do Mirassol jogar de amarelo, o Corinthians não amarelou e Corinthians não saiu de campo. amarelou, que eu falei que podia Exato. amarelar, errei, reconheço o erro. E o Corinthians saiu com uma grande vitória e assegurou sua classificação na próxima fase. Aham, vamos ver, já vamos ver então. O que podemos falar desse jogo? Um jogo que foi, em definitiva, acessível para o Corinthians, né? A verdade, o Mirassol fez frente, né? Eu acompanhei a partida, o Mirassol fez frente à equipe do Corinthians, jogou de igual para igual. Só que as oportunidades que foram criadas por parte do Mirassol, eles não converteram em gols. E o Corinthians, as oportunidades que teve, cara a cara com o goleiro, acabou guardando, né? Saiu na frente com um gol do Roger Guedes. ah, e logo depois, já no finalzinho do primeiro tempo, o Renato Augusto fez um gol na sua característica, né? Uma batida de fora da área, batendo longe do goleiro, sem chances. E o segundo tempo, o Corinthians basicamente voltou para administrar a partida, com o objetivo de garantir mesmo os 3 pontos. O Mirassol ocupou a parte, né, do meio de campo para frente, ali, deixando o Corinthians um pouco encurralado na defesa. Teve a chance de diminuir, né, com um pênalti infantil, né, do Cássio, podemos dizer assim. Ele saiu errado, né, numa bola que foi cruzada na área, no gol, e cometeu o pênalti. Só que o Camilo aí, veterano Camilo, que passagens por Botafogo, Internacional, aí grandes equipes aí do futebol brasileiro, bateu e o Cássio defendeu. E logo após, né, a defesa desse pênalti, o Corinthians saiu no contra-ataque e fez o terceiro gol com o Roger Guedes, sacramentando o placar e garantindo, né, os 3 pontos para o Corinthians e os 3-0. Depois do terceiro gol, o Corinthians só administrou o resultado, tocando a bola de lado. O Mirassol tentou fazer, né, o gol de honra, mas não conseguiu. Tanto Roger Guedes como o Renato Augusto são jogadores muito importantes nesse Corinthians, né? São decisivos. Extremamente decisivo. O Renato Augusto, todas as principais jogadas dele, do Corinthians, passam, né, nos pés dele. O Juliano, que começou novamente iniciando a partida, teve uma grande atuação, mas o Renato Augusto faz uma grande diferença, tem uma extrema qualidade no passe, uma ótima visão de jogo. Tanto que, se reparar, né, no segundo gol do Corinthians, que foi o gol do Renato Augusto, ele recebe o passe do Juliano um pouco antes do meio de campo, ou no início, já no campo de ataque do campo do Mirassol, e vai carregando, né, a bola. O time do Mirassol vai dando espaço para ele conduzir. Ele olha para ver se tem opção para fazer o passe, para deixar algum companheiro na cara do gol. E o Mirassol, com essa preocupação do Renato tocar a bola, dá espaço e abre a visão dele, né, para chutar no gol. Então ele tira totalmente do Muralha e coloca o Corinthians em vantagem. O Mirassol que ameaçou em algumas oportunidades, né? Vemos que algumas oportunidades chegou aí com perigo, alguns chutes de fora da área, principalmente, buscando vencer o Cássio, mas o Corinthians foi muito mais técnico e superior, né? Não, exatamente, Pablo. O Corinthians foi bem mais técnico do que o Mirassol. O Fernando Lázaro, né, para dar uma rodagem para a equipe, colocou o Paulinho no jogo, o Fausto Vera, que, no meu ponto de vista, é titular desse time, né, mas como volta de lesão e o próprio, né, Paulinho, que voltou de uma grave lesão, assim, então é bom eles entrarem, né, no decorrer do jogo.
Nada contra o futebol do Rony, mas o Fausto Vera, Paulinho, é superior ao Rony. Ahí fue un susto de Julio Alberto, ¿no? Não, foi um susto. O Un Yuri susto fue Alberto, né, una queda que fea, ¿no? o Yuri Alberto que ainda não fez gol, né, nessa temporada, Es verdad. mas logo eu acho que ele faz e quando ele desencantar vai fazer um gol atrás do outro. Ele não tem jogado mal, né, tem feito dado assistência, é, procurado os espaços na defesa adversária, mas quando a bola sobra no pé dele, assim para fazer o gol, para concluir, falta um pouco de sorte, podemos dizer assim, porque futebol sabemos que ele tem bastante. Estive escutando un poquinho no rádio, justamente las palabras de Fernando Lázaro, cuando terminó el juego, en la reunión de imprensa, y él falaba justamente de cómo ese que o Corinthians va tomando forma aos poucos e vai satisfazendo mais ao técnico, ao corpo técnico em geral, e também à torcida, logicamente. Os resultados não tem como ser contestados, né? Não, eu acredito muito, apesar do empate contra o Palmeiras na rodada anterior, pudemos notar que o time fez frente, né, ao Palmeiras, né, e teve totais condições de sair com a vitória. E talvez esse resultado, apesar de não ser 100% positivo, né, pelo fato do Corinthians ter jogado em casa, tenha dado confiança para o elenco e até mesmo para o Fernando Lázaro para os próximos jogos. Você, como torcedor de Corinthians, também conforme, Vitor? Ah, eu tô feliz com o que eu tenho visto, né, nas últimas partidas e espero que esse time possa crescer mais, possa brigar por títulos. Eu ainda, né, com o elenco que tem, né? Fico com o pé atrás. Claro que o Corinthians precisa de peças de reposição, porque o ano passado, apesar dos 11 titulares, digamos assim, né, representarem, né, honrarem a camisa do Corinthians, não tinha peças à altura quando um se lesionava ou estava suspenso. E eu acho que o Corinthians precisa de peças de reposições, porque se um dia o Renato Augusto tiver lesionado ou suspenso, por exemplo, ou no caso do Roger Guedes, Yuri Alberto, ou até mesmo não vier bem na partida, ter uma opção no decorrer do jogo para poder buscar a vitória, né? Não ser totalmente dependente dos 11 titulares. Exatamente, tem que ter um time um pouco mais aberto nesse sentido, né? E tem muitos jogadores o Corinthians, né? Ou seja, ele está fazendo cortes também, né? Mas de todas formas, ainda o plantel do Corinthians é bastante numeroso, né? Ou seja, tem que aproveitar ao máximo tudo que tem, porque podem acontecer essas coisas. Agora vem um campeonato brasileiro, e começa o ano, né? E Corinthians não pode ter um plantel muito reduzido, ou seja, Não, lesões sempre estão à ordem do dia, é normal. Se algum jogador se lesiona, não pode fazer tanta falta, né? exatamente. Por enquanto, agora o Corinthians só tem jogado o Campeonato Paulista, mas Uhum. logo vai começar o Campeonato Brasileiro, vai ter a Libertadores e também a Copa do Brasil. Então, esses três campeonatos correndo simultâneo, com o elenco que o Corinthians tem, vai ser inevitável jogadores suspensos, lesionados, para o decorrer da temporada. Então, é bom que o Corinthians tenha um elenco forte. Eu tenho ficado um pouco inseguro com relação à defesa. O Gil, sim, hoje fez uma boa partida, né? Completamente diferente do que ele jogou contra o Palmeiras. Uhum. O Balbuena, infelizmente, que é um bom zagueiro, mas vem mal nesse início de temporada. O Bruno Mendes, que é uruguaio, tem jogado bem, tem me agradado. Mas o Corinthians precisa testar o Caetano, que trouxe de volta, que fez o campeonato anterior pelo Goiás e fez muito bem. Então, dá oportunidades para ele jogar e se entrosar com a equipe. E, né, contratar algum zagueiro, mais um zagueiro, ou trazer outro zagueiro da base que tenha se destacado para que tenha, né, opções no decorrer da temporada. E o Gaúcho continua defendendo muito bem, né? Estou Sim, falando do sim. Cássio, né? Sim, sim, não, o Cássio continua, é, esse goleiro gaúcho aí, que já foi adotado pela equipe do Corinthians Paulista, Estou ele falando assim porque passa assim, muita gente nem se lembra, né?
que ele foi goleiro Não, do o pessoal, Grêmio, que surgiu aqui no Rio Grande do Sul, enfim, né? né, que veio pro Corinthians para ser terceiro goleiro É verdade. e é um titular E olha no absoluto que aí deu, né? Uhum. e olha no que deu. É, exatamente. Campeão do mundo, né? Campeão do mundo. O Cássio é gigante, é considerado um gigante aí no gol, apesar de já estar veterano, mas passa uma segurança para a equipe, para a defesa, faz defesas importantes. Quando a equipe precisa dele, ele está lá. Claro, como todo grande goleiro, pode estar suscetível à falha, né? Pode ocorrer que um jogo ou outro ele tome um frango, mas espero que, né, nas partidas que isso ocorra, não seja, né, fatal para o Corinthians, né, com a perda de 3 pontos E do lado do ou Mirassol, uma Muralha é desclassificação. interminável, né? Exatamente. Muralha que passou pelo Flamengo, né, teve passagem pelo Flamengo, e agora está na equipe do Mirassol, atuou também pelo Campeonato Japonês, Aham, sim. E jogou muitos times aqui no Brasil, impressionante. jogou muitos times. Se eu não me engano, também teve passagem pelo Curitiba. Eu não sei E quantos anos tem Muralha, mas tem uns quantos já, hein? ele imagino que seja veterano É, também. sim, sim. Bom, vamos mudar então, porque outro que desencantou também e deixou a torcida muito contente foi o Santos, né? Vamos procurar aqui, vamos aparecer nós aí, vamos procurar os gols do Santos, porque Santos Futebol Clube ganhou por uma boa diferença também, né? Vamos ver Santos aqui. fez 4-0, né, na Portuguesa. Sim, Que Portuguesa que infelizmente voltou da segunda divisão. Eu, quando vi a Portuguesa, né, novamente na primeira divisão do futebol paulista, esperava que fosse, né, não digo brigar pelo título, né, nem ser a Portuguesa da época que eu era adolescente, que era um grande time, mas que fosse se manter na elite paulista. E vemos uma Portuguesa brigando novamente para não cair para a segunda divisão da principal série do futebol paulista. E o Santos, apesar da equipe, né, limitada, hoje teve uma grande atuação do Lucas Lima, né, com assistências, no retorno, né? dribles, né, no seu retorno, exatamente. É, teve uma grande atuação, e que é a torcida do Santos, né, espera ver dele, né, em campo, apesar da maneira que eles saíam, né, deixando o Santos para jogar no Palmeiras, mas hoje ele fez uma boa partida e o Santos, né, no contexto geral, também jogou bem, saindo com a vitória de 4-0 em casa. Importante, muito importante, porque isso anima, dá força, dá expectativa, dá esperança, né? Uma vitória de 4-0. Portuguesa, pobre, infelizmente, tá complicado, né? Exato, e apesar de Continua complicado, né? continua complicado. Essa vitória de 4-0, apesar de ser uma portuguesa, né, com uma equipe relativamente fraca, que não faz frente a grandes equipes, é, essa vitória de 4-0 pode dar confiança para o Santos no próximo clássico, que vai ser contra o Corinthians, na Vila É Belmiro. verdade. Então, Corinthians ganhou, óbvio, do Mirassol, né? As duas equipes vão se enfrentar, ah, vindo de uma vitória, mas esse jogo de 4-0 com certeza pode dar confiança para o Santos jogar de igual para igual E contra o encender o Corinthians. clássico, não? Porque já os dois times chegam com ânimo, com força, né? Com desejo de vitória, com possibilidades, né? Já vai ser mais parelho Exato, se o Santos não conseguir um resultado favorável nesse caso, né? exatamente. Se o Santos, numa provável hipótese, tivesse empatado com esse jogo com a Portuguesa, que a Portuguesa, como por exemplo, conseguiu segurar um empate com o Corinthians, né, poderia vir, né, assim, o apoio da torcida, com um pouco de desconfiança, mas com essa vitória a equipe vai confiante e imagino que seja um grande jogo, né, no próximo clássico entre Santos e Corinthians. E isso mesmo, tomara que sim, e estamos esperando isso mesmo, que cada dia que passa ou que avança o campeonato, consigamos ver jogos melhores, né? Tecnicamente, taticamente, velocidade de jogo.
e muitos gols, aquilo que Exato. tudo que todos queremos ver, né? Exato, que não volte a ser aquele futebol de resultado, onde a equipe joga por um gol e tenta garantir o resultado, né? Que seja ambas as equipes buscando, né, o resultado e que saia vitoriosa, né, o melhor futebol. Exatamente. Vamos para Rio de Janeiro, porque no Rio tivemos o Flamengo também com bom resultado. Vamos ver aqui, 2-0 a Resende, no Rio. E detalhe que o Flamengo vinha, né, com uma equipe alternativa, não, com garotos da base, né, para Aham, esse sim, jogo, eh, já que desponta como um dos principais títulos aí, principais times, né, a título da Copa Guanabara, e saiu vitorioso. esse jogo foi recente, né? No Esse interior. jogo foi em Resende. O Vitor Pereira, que é técnico do Flamengo hoje, gosta muito de dar oportunidades para jogadores jovens. E foi o que aconteceu nessa partida, né? A juventude do Flamengo não decepcionou e ganhou do Resende fora de casa. Perfeito. Victor, você está vendo que estão aparecendo os dois aí na tela ou não? Sim, estamos oferecendo nós dois, Fábio. No cantinho, né? Exato. Tá. Muito bem. Vamos para outros jogos agora. Deixa eu ver aqui. Temos também. eh, Já repassamos o gol do Flamengo também. Vamos para a Europa, Vamos? porque ontem na Europa tivemos gols importantes, goles uruguaios, brasileiros. Exatamente. O Manchester O City Navas ontem não, empatou. não viu a cor da bola Não. E chute que é aí, né? um. Navas, que é um bom goleiro, né? É um bom goleiro, Costarriquenho. né? Foi um chute desse também. É, campeão de Champions com o Real Madrid. É, então, tá agora no Nottingham Forest, que voltou para a elite, né, do futebol O inglês. E Nottingham voltou, exatamente. O empate foi ah, no final, né? foi no final. E com esse empate, né, o Manchester City perdeu a oportunidade de se distanciar na tabela Uhum. e deu espaço para o time do Arsenal voltar à liderança desse Eu campeonato pensei que o inglês. Manchester ia ganhar esse jogo, porque já foi muito no final o empate. Não, já foi bem no final, né? É, O Manchester foi superior, mas o Nottingham Forest, com toda a sua força, aí buscou o resultado e conseguiu sair com um bom resultado, exatamente. podemos dizer, né? Porque 1-1, frente ao Manchester City, que briga pelo título, não é um resultado ruim. Não é ruim, não é ruim. Estamos E vendo aí o Arsenal, né? O Arsenal contra a equipe do West Ham não, o Aston Villa. Aston Villa. O Aston Dois Villa, o time do grandes, Felipe, mas o Arsenal ganhou bem. Ganhou bem. ganhou bem, né? O Arsenal ganhou bem com o gol do brasileiro, né? Gabriel Martinelli fez um gol no Sim. final. Que Uhum. felicidade é essa aí do Emiliano Martinez, que a bola bateu na trave, nas costas e entrou no Nossa, gol. e acabou entrando, né? É muita má Exato. sorte nesse caso, né? Mas acontece no futebol e tem que Ah, aceitar, não tem jeito, né? e ele, né, no último lance da partida, ele foi para a área para tentar fazer o gol de empate, só que o Arsenal conseguiu roubar a bola e no contra-ataque fez o gol da No vitória. contra-ataque aí já. O Chelsea também aí Chelsea perdeu, perdeu, levou um susto grande, né? mas eu imagino E que o Chelsea, como já está na metade da tabela, uhum, esteja totalmente focado para a Champions League, pode ser. para poder buscar um título aí. Pode ser. Aí está o uruguaio Darwin Núñez. Darwin Núñez fez um golaço. O primeiro. Sim, Aí tá o gol do Núñez. e ele que esteve na última O Copa do Liverpool, Mundo, né? Liverpool que tem vários brasileiros também, né? tem vários brasileiros. Conta aí com o Firmino, no Isso. time, o Fabinho, o Fabinho não goleiro foi titular Alisson, ontem. O Firmino entrou no segundo tempo e ajudou. E aí temos o Real de Madrid, né? O Vini que Júnior e venceu. Valverde. É, Impressionantes os dois, né? impressionante. E o Ancelotti, que é um técnico aí, tá gerenciando muito bem essa equipe, Com certeza. que tá na caça, né, do Barcelona por esse título espanhol.
E Uhum. vai fazer um grande jogo também no decorrer, né, no meio da semana contra o Liverpool pela Champions League. Ajá. Sim, esse jogo vai ser muito interessante também. Então, temos que estar atentos a ver jogos muito bons nos próximos dias. Muito bem, Vitor. E também nesse domingo, na Europa, jogos importantes a ter em conta e gols também muito interessantes, né? Sim, com certeza. Esses são os jogos que tivemos nesse domingo pelo Campeonato Francês. É o Mônaco que ganhou, O Mônaco que né? está tendo um ano mais ou menos, né? Mais Mas ou tá bem. menos, é. Tá bem, ele tá ali entre os primeiros, né? Claro, não É. briga pelo título, mas tem feito uma campanha, uma boa campanha. Aí tá, estamos vendo os gols. Aí temos uma coisa interessante também. Que jogo é É, esse, Vitor? o jogo do Tottenham, Tottenham, né? Tottenham que ganhou uma, 2 que a não vem 0. muito bem, né? Ganhou 2-0 do West Ham. Mas todos aí sabemos que o Tottenham tem uma grande equipe. O Manchester, que Uhum. fez um bom jogo hoje e vem vivendo uma grande fase. O Rashford fazendo a diferença aí para o time do Manchester. Hoje ele fez 2 gols 2 gols. Ó. e tem tido aí uma explosão muito grande, feito grandes gols, Nossa, que passes, golaço, né? tudo. Exatamente. É muito bom. Uma jogada muito bem elaborada, essa rapidez, né? Do futebol inglês também que não se viu muito na Copa do Mundo, mas no É, futebol da Inglaterra mesmo conseguimos ver essas aí o performances. Barcelona, Barcelona, né? pelo Campeonato Espanhol, que ganhou mais uma, Uhum, né? Tá fazendo a parte dele, né? Ganhou do fraco Cádiz, uhum. mas Cádiz é um time pequeno, mas que já deu muito trabalho no Campeonato Espanhol também, né? sim, E, e vamos ver o que acontece. O Villarreal que perdeu, né? Vila Real perdeu. Perdeu. Así que Ronaldo não deve estar muito. Ah, não, Ronaldo Villarreal, não, Valladolid, né? O Valladolid, que é do Valladolid, Reinaldo. Valladolid, exatamente. Ahí está, qué bom que me lembrei. Víctor, Sim, você tinha falado faz alguns dias, eh, não sei se inconscientemente o que mencionou, nombrou o Estádio Olímpico de Monumental exatamente. Foi de de Porto maneira Alegre. inconsciente, mas era o estádio que todo mundo conhece, pelo menos na minha Exatamente. época, de criança e adolescente, quando acompanhava o Corinthians, sempre quando ia jogar contra o Grêmio era no Estádio Olímpico. O Estádio Olímpico que foi inaugurado em 1954, teve quase 6 décadas em funcionamento e sempre esteve ativo, ou seja, hasta que se decidiu construir a arena perto do aeroporto e desabilitar o Estádio Olímpico que ficou uma treta aí entre a empresa que construiu a arena e a prefeitura de Porto Alegre, por aí esta situação para construir um complexo eh, habitacional, uma coisa assim aí na região e turístico também, que até agora não se fez nada, absolutamente nada. E é muito triste saber como está o Estádio Olímpico, um palco de tantas festas importantes, tantas vitórias e um cenário histórico do futebol brasileiro, que já não estamos falando só do Grêmio. O Estádio Olímpico Monumental de Porto Alegre, da Avenida Senha, do bairro da Senha também, é, é um monumento do futebol brasileiro. Então não pode ficar desse jeito. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Os responsáveis dessa situação. Vamos, eu vou colocar aqui, Vitor. Aí foi o último dia que se jogou no Estádio Olímpico. Aí está Libertadores 83, Campeonato Brasileiro 96, Copa do Brasil 89 e 94, Campeonato Gaúcho, 17 campeonatos gaúchos, né? No Estádio Olímpico. Eu escrevi toda essa parte aí para lembrar claramente o que Ah, então significa. Você foi lembra, palco de Victor, grandes lembra da glórias. Avalanche? Da Avalanche? Lembro. Avalanche, aí tem um pouquinho de Avalanche. Ó, aí tem um pouco, agora vamos ver um pouco mais. Algo diferente, algo clássico do futebol brasileiro, né?
O único estádio do Brasil que fazia isso, aí tá a Avalanche de novo, outra, uma das tantas, né, que cada vez que o Grêmio fazia gol, é E a, eu acho que até hoje, né? Eu a não me Independente, sim, se recordo. tentou fazer, teve um acidente no Estádio Novo, quando fizeram no começo da Arena Nova, e se parou de fazer a Avalanche, e olha como está agora, Vitor. Olhe como está o Estádio Olímpico Monumental hoje. É muito triste ver isso, porque a história, eu lembro quando eu ia no Estádio Olímpico, entrava pelo portão 18, e era uma festa muito grande, uma coisa maravilhosa que se vivia no Estádio Olímpico. O Estádio Olímpico para o gremista é uma coisa sagrada. E olha como está isso. Nossa, totalmente Foi demolida uma abandonado. parte, aí são vestiários, hoje é palco de usuários de drogas, é, muita gente que moradores de rua, enfim, olha como está o Estádio, olha os banheiros, acabou tudo, não tem mais nada aí, né? Todo destroçado. Quem vê isso acha que parece mentira, né? Porque ao final do contas o estádio não foi demolido e também não se fez nada até agora no Estádio Olímpico Monumental de Porto Alegre. Essa parte lateral, aí havia um estacionamento, olha como está essa parte aí. Parece um campo totalmente silvestre. Aí uma parte da demolição Exatamente. também. Esse era o vestiário do Grêmio. Olha o vestiário como está. Também totalmente destruído, né? Muito triste ver isso no Estádio Olímpico Monumental de Porto Alegre. Vamos ver o campo, aí já se vê um pouquinho, já pode ter uma ideia como está o campo. O campo parece uma chácara. Olha o campo como está, Vitor. Cheio de mato. Olha o campo, um campo maravilhoso que tinha o estádio, né? Logicamente que o estádio se deixou de usar, ficou abandonado, está totalmente abandonado, mas o que se reclama por parte da torcida do Grêmio é que se faça alguma coisa, se se ia a construir um complexo de habitacional, o que fosse aí, né? Que se faça o que tenha que fazer, porque ver o Estádio Olímpico desse jeito é muito triste. Olha como está isso. Exatamente. Um estádio que estava em pleno uso, né? Um estádio que se parou de usar, mas que dava para seguir usando muitos anos. Tem estádios muito mais velhos que estão em pleno funcionamento. O Estádio Olímpico estava ótimo, Sim, porque se pela construiu a arena idade que moderna que se estava construindo nessa época. As arenas no Brasil, enfim, o Grêmio aproveitou essa possibilidade, construiu a nova arena, muito linda também, lógico, preciosa arena, mas o Estádio Olímpico, aí tinha todo cadeiras, tiraram as cadeiras, todo, tinha toda cadeira aí, essa parte aí, todas essas cadeiras foram, muitos torcedores levaram como lembrança também, né? Essa é a situação do Estádio Olímpico Monumental de Porto Alegre hoje em dia, palco de tantas nossa, vitórias, não somente do Grêmio, sino do futebol brasileiro, pelo menos para não porque deixar nesse estado, ese lugar tiene historia, esa historia que estamos viendo ahí a torcedora, los torcedores del Gremio cuando se jugó o último Grenal, ¿eh? No Estadio Olímpico. Eso fue en novembro, si mal no lembro, 12 de novembro, 11 de novembro de 2012, fue el último Grenal. Último abrazo ahí, ¿eh? Pai com filho, ¿eh? aí Um estádio que já, ia passar a ser a história, né? E hoje está desse jeito. Então, as coisas são assim, Victor, e tomara que tanto o Grêmio como a empresa responsável, as autoridades, dê um jeito nessa situação, porque isso é um lugar histórico do futebol brasileiro, não é qualquer lugar. exato, porque é triste ver um estádio que foi palco de tantas glórias, né, do Grêmio nessas condições atuais. Não sei, né, por que deixaram chegar a esse ponto, mas enquanto não chegasse num acordo com a empresa para converter, né, em um outro projeto que fosse talvez deixar o futebol feminino mandar jogos nesse estádio, ou a equipe de juniores, né, sub-20, Da base, né? sub-18, da Exatamente. base, né, mandar os jogos O no alugar o estádio estádio, como olímpico. fez o Flamengo do Guarulhos, por exemplo, que aluga para a base do Corinthians faz anos, o estádio Exatamente. do Flamengo de Guarulhos, faz muitos anos que por cercania também, perto aí da Zona Leste, enfim, é,
se aluga para a base do Corinthians e está sendo bem usado, e pelo Flamengo também é usado, né? Ou Exato. seja, perfeitamente se poderia, ou poderiam seguir usando o Olímpico para outro tipo de jogos, jogo do campeonato estadual, poderiam jogar aí e preservar a arena para outros jogos mais nacionais, enfim, tanta coisa que se Algo, poderia fazer com o Estádio Olímpico. Mas, algo que acontece também, né? Porque imagino que a nova Arena do Grêmio seja cedida também para shows ou eventos, e devido ao Grêmio não poder jogar nessas circunstâncias, né? Havendo o show no local, ter a oportunidade de mandar jogo no Olímpico também. com certeza, um estádio que o torcedor do Grêmio adora. Aí está a história do Grêmio, aí está a história, né? A arena está muito bonita, tudo mais, mas a história do Grêmio é aí, no Estádio Olímpico Monumental. As lembranças, as grandes lembranças. Quanta coisa, Vitor, muita coisa. Está tudo aqui, Uhum. nesse estádio que vemos nessas condições hoje em dia. Exato. Vamos ver o que acontece então, o que acontece com as negociações, os responsáveis de tudo isso para dar um jeito nessa situação do Estádio Olímpico, que o gremista não aguenta ver o Estádio Olímpico desse jeito. Essa é a realidade. Né? O E gremista que espero não que aguenta esse ver nosso isso. programa possa alcançar aí, né, os responsáveis por Están dando un isso. tapa na cara da história do Grêmio, da Exato. história do futebol brasileiro. As E que mude negociações essa situação, empresariais né? não podem, não tem direito às negociações empresariais de fazer uma coisa dessa, com uma torcida tão rica, tão numerosa, tão apaixonada como a torcida do Grêmio, de, de apresentar um estádio histórico, o grande estádio histórico do Grêmio que é esse, o Estádio Olímpico Monumental, nessas condições. Sim, É isso aí, Vitor. Né? é isso aí, Pablo. Esperamos, né, que essa situação mude em breve. Tomara que sim, que den algum jeito, né, nesse sentido. Muito bem, Vitor. E foi isso que aconteceu esse final de semana. Já tivemos no Campeonato Paulista, tivemos no Campeonato Carioca, né? Com a vitória do Sim, Flamengo, tivemos no futebol europeu, né? Vamos ver o que acontece essa semana. Semana também que continua o futebol, né? Vamos ter sim, jogos da Copa Libertadores também, a Taça Libertadores. Na quarta-feira joga Atlético Mineiro e acho que na terça joga o Flamengo. O se Mineiro não me com engano. Carabobos da Venezuela, para bobos da Venezuela totalmente acessível para o Atlético, joga, eu acho que lá na Venezuela, mas seja onde for, é uma diferença muito grande, né? É, não, é muito grande. Não... O time da Venezuela não fazem frente, né? As equipes de menor expressão, assim, de Brasil, Argentina, então eu acho que o Atlético pode sair com a vitória, tem tudo para ganhar e vir com um bom resultado da Venezuela. É isso mesmo. Vamos estar com todos os jogos também, os estaduais que continuam também na semana. Enfim, muita coisa para falar nos próximos dias, Vitor. Sim, não, o futebol não para, Pablo. O futebol não para. Agora já começou o ano, já está se movimentando cada dia mais. O futebol é que não vamos a ter falta disso em nenhum momento, Vitor. Exatamente. Obrigado por tudo, então, companheiro. Vamos em frente. No Vamos próximo em vídeo frente, nos Pablo. encontramos e pedimos, como sempre, às pessoas que nos acompanham, que se inscrevam no canal, por favor. Somos novos, temos uma semana, né? Temos uma semana aí, Uma mas a semana. ideia é crescer e que essa uma semana se converta em meses e posteriormente em anos. Uma ferramenta muito importante para o futebol brasileiro, para o futebol regional, americano, mundial, enfim, para o futebol em geral. Esse é o nosso propósito. Aqui estamos para isso, para fazer o que gostamos, que é o futebol, o que adoramos, que é o futebol, e poder trabalhar bastante nesse sentido. Portanto, que assistam nossos vídeos, que se inscrevam no canal, que opinem nas mensagens, né? Opinando qualquer coisa, todo mundo tem sua opinião sobre o futebol, sobre o programa também. Gostaríamos de receber sugestões, né? Para coisas que possamos corrigir, melhorar. Nosso intuito é sempre estar melhorando desde que começamos. Só uma semaninha de vida temos ainda, mas estamos muito contentes com o que estamos fazendo, né, Vitor? Exatamente, estamos muito contentes com o trabalho que iniciamos. O objetivo é crescer cada dia mais e contamos com o apoio do nosso público que se inscreva no nosso canal, que
nos dê sugestões de melhorias, conselhos, né, o que gostariam de ver, né, nos nossos programas, para que possamos, né, levar o melhor para todos no dia a dia. Perfecto, obrigado Víctor, obrigado para todo mundo que esteve conosco nesse vídeo y no próximo vídeo, que las próximas horas ya estará aquí, el próximo vídeo, nos veremos con más fútbol en alta frecuencia.